Olá, pessoas. Hoje vai ser o segundo dia que eu vou refletir no gelo. Hoje é um dia depois da última banheira de gelo que eu fiz, que foi ontem de noite. E a minha ideia no início era justamente isso, fazer banheira de gelo todos os dias. Mas eu não me importaria se, por exemplo, eu fizesse uma vez por semana, por exemplo. É porque eu deixei o gelo aqui ontem, né? E eu acordei hoje, bati a mão ali, tava bem geladinho e falei, por que não, né? Não tem gelo ali, mais, porém a água ainda tá bastante gelada. Mais do que seria se eu estivesse num banho gelo, tomando banho no chuveiro, na água gelada. Então eu vou entrar ali, vou ficar ali por uns 5 minutinhos e refletir sobre algumas coisas que me vieram à mente essa manhã. Eu literalmente acabei de acordar, eu não tomei café da manhã ainda e vou fazer isso. Porque, sei lá, eu não sei porque eu vou fazer isso, mas... E também é bom porque dessa vez não vai ter mais gelo, né? Ontem o gelo tava queimando no meu braço e hoje não vai ter mais gelo, então... Vamos lá. A água ainda tá gelada o suficiente pra me fazer ter que controlar a respiração. Eu acho que eu entrei em 30 segundos, na hora que for uns 5h30 eu saio daqui. Não tá tão gelado assim quanto ontem, eu acho. Ontem tava mais. Talvez durante a noite a água perdeu temperatura suficiente pra... Depois que o gelo derreteu completamente, né? Ou seja, enquanto o gelo tava aqui, a água tava mantendo uma temperatura constante, assim por dizer. Depois que o gelo derreteu completamente, ela pôde se derreter. Ou ela pôde perder temperatura abaixo do nível de temperatura do gelo. Mas enfim, vamos às considerações que eu tenho aqui pra hoje. Cara, essa água... é muito bom fazer isso. Eu não sei porquê, mas é muito bom. Ontem eu também queria ter dito, mas eu esqueci. Na verdade eu queria ter feito, né? Eu queria ter mergulhado aqui dentro, mas eu esqueci. Se eu não me engano, tem algo científico ou algo neurocientífico em você mergulhar a cabeça durante o banho de gelo. Eu não sei se é algo relacionado a banho do macaco ou alguma coisa assim, talvez eu tô louco e tem nada a ver, mas... eu vi isso num vídeo do Rafael Fraga, eu acho, do Mais Foco, Menos Ansiedade. E sei lá, cara, uma outra coisa que eu queria dizer é que o banho gelado pra mim, ele já é prazeroso, tá ligado? Acho que eu vou colocar a mão aqui debaixo. O banho gelado pra mim, hoje em dia, ele já é prazeroso. Ele não é mais desconfortável, sabe? Eu entro lá debaixo do chuveiro e, tipo assim, tem um desconforto, óbvio, mas parece que é prazeroso, cara. Eu não consigo explicar, tá ligado? Mas eu só sei que é prazeroso o banho gelado pra mim. E aí o meu intuito, né, de fazer os banhos de gelo era justamente pra tentar contornar isso, pra tentar buscar um desconforto um pouco maior. E um dia, quem sabe, eu me acostumasse com isso aqui fosse prazeroso também, né, cara? Mas tá bem gostosinho ficar aqui. Eu não sei. É complicado de dizer porque ontem eu pensei na possibilidade de fazer banho gelado hoje, né? Mas eu falei, não vou fazer não, porque eu achei que o gelo ia derreter e a água não ia estar numa temperatura gelada o suficiente pra me fazer. Só que daí hoje eu vim aqui, eu levantei e vim aqui tirar os sacos de gelo pra jogar fora, porque ontem eu saí daqui, só tomei um banho e fui dormir, porque eu tava muito cansado. E aí eu botei a mão aqui e falei, cara, por que não, né? E por que eu tô falando isso? Se eu fosse olhar pra minha vida antigamente, quando eu tinha alguma coisa pra fazer, tipo lavar uma louça, estender uma roupa, lavar uma casa, e por algum motivo eu esquecia, quando eu me lembrava disso, eu sentia muita pouca vontade de fazer. Ou seja, eu por ter esquecido, né, e me lembrado depois, parece que, sei lá, o desconforto de fazer era maior.
E aí, para contornar isso, eu me planejava, ou seja, eu sempre ficava constantemente me lembrando que eu tinha que fazer isso, para eu não esquecer e na hora que eu fosse fazer eu estivesse preparado o suficiente para conseguir fazer de boa. Porém, ultimamente eu tenho experimentado algumas situações onde eu não preciso mais me preparar. Eu esqueço de fazer algo, quando eu me lembro ou quando, sei lá, eu digo vou fazer, eu simplesmente vou lá e faço. Por que que eu falo não só quando eu me lembro, mas também quando eu olho para a situação e digo vou fazer? Porque às vezes eu não preciso fazer. Como por exemplo, essa banheira de gelo aqui, eu não precisava de estar aqui agora. Mas eu olhei pra ela e falei, por que não? E eu simplesmente estou aqui agora, cara. E ter essa uma coisa é você, tipo, eu acho, né? Uma coisa é você fazer algo sabendo, né, anteriormente que você já tinha que fazer, como lavar uma louça, por exemplo, a louça é sua, você sabe que a louça é sua, só que você só não lembrava. Outra coisa é a louça não ser sua e você mesmo assim ir lá e lavar. Eu digo não ser sua porque, por exemplo, eu imagino que, eu não sei na casa de vocês, mas aqui, tem um mosquito chato aqui. Aqui em casa, tipo assim, se você faz o almoço, a louça não é sua. E se você não faz almoço, a louça é sua. Não sei na casa de vocês, né? Talvez vocês não cozinhem, ou talvez vocês cozinhem e lavem a louça. Eu espero um dia chegar nesse nível de maturidade, responsabilidade também. Que música que chata do caralho, velho. Mas enfim, eu vou tentar me concentrar sem que ele me tire a minha paz. A reflexão que eu queria trazer pra hoje não foi nada do que eu acabei de dizer, eu me desconcentrei do foco principal, mas, é, cara, ontem, né, eu disse que tinha acontecido uma coisa comigo e tinha me desestabilizado muito emocionalmente e eu me machuquei. E daí hoje eu acordei com a região onde eu machuquei doendo pra caramba, porque uma coisa é você suportar a dor enquanto você está com adrenalina, com sangue quente e parece que você quer aquela dor. Outra coisa é você tolerar aquela dor quando seu sangue esfriou, você já não tem mais aquela dor física ou aquela dor emocional para meio que anular a dor física, sabe? E é engraçado porque talvez num momento como esse eu me questionaria e me perguntaria por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que eu machuquei? Mas, embora eu tenha me questionado algumas coisas também deste nível, em momento nenhum eu me perguntei por que que eu fiz isso, de forma que eu me arrependesse, sabe? Em momento nenhum eu fiz isso. E talvez eu não me arrependa. Talvez se eu for me arrepender pelo que eu fiz, eu só me arrependeria por conta da dor. Mas só, sabe? E é engraçado isso. Eu digo porque não é uma coisa que eu tô acostumado, né? Geralmente eu me arrependeria de fazer isso aqui. Não, eu me arrependeria pelo que eu fiz e tudo mais, conhecendo, né, a mim mesmo, os meus comportamentos, mas sei lá. Uma outra coisa que eu queria falar também é que eu busco, né, nessas banheiras de gelo, mais disciplina, né? Mas qual que seria a disciplina? Porque eu acho que né, no caso, eu não sei do que eu falei isso, enfim. Pra mim, cara, disciplina é você... na verdade, eu acho que pra mim a disciplina é o conceito, a definição de disciplina pra mim é a definição que a maioria das pessoas tem, né? Que é fazer quando você não quer, basicamente. E é justamente isso que eu busco aqui. Porque eu poderia o tempo todo sair daqui e ir para um lugar mais confortável, né? E embora as duas vezes que eu tomei banho gelado, um banho de gelo, que foi ontem e hoje, eu meio que queria estar aqui, eu imagino que terão dias que eu não vou querer, mas mesmo assim vou ter que fazer. E é nesses dias que eu acho que a minha disciplina vai aumentar. Eu tô usando essa banheira de gelo aqui como uma um intermediador para que um dia coisas difíceis para mim não sejam difíceis mais. Como por exemplo, eu tenho muito problema às vezes em manter a constância em certas coisas, como treinar, ler, aprender algum instrumento, e constância na vida no geral, sabe? Às vezes eu passo por episódios onde eu vou muito bem, tipo, por 5, 6 meses, depois eu declino e não faço mais nada por 2 semanas, basicamente. E eu acho que essa é a principal disciplina que eu busco.
de não falhar ao longo do tempo, sabe? Tipo, sei lá, passar 6 meses, passar 8 meses e eu ficar um mês sem fazer nada, porque isso me destrói completamente. É muito perigoso pra mim isso, na verdade. E é isso, cara. Assim, eu não tinha uma coisa específica, uma frase específica que eu gostaria de falar, mas eu me esqueci dela agora. Mas enfim, cara, estar aqui é muito bom. Nossa, puta merda. Tipo assim, é desconfortável pra caramba, mas principalmente estar aqui e estar refletindo aí sobre algumas coisas, percebendo que isso aqui tá me tornando uma pessoa mais forte, eu acho que é o que mais me motiva a continuar aqui, a estar aqui, mesmo depois de já ter passado o tempo. Eu acho que eu tô aqui quase o dobro do tempo que eu deveria estar. Então, é isso, cara. É muito bom estar aqui. Eu espero poder repetir isso aqui mais vezes. Eu acho que eu não vou comprar o freezer mais. Eu acho que eu vou comprar aquela banheira que eu falei no vídeo passado, que deixa a água gelada. Porque o gelo queima bastante. É, eu não sei se eu falei isso, mas o gelo queima bastante. Então, por mais que eu estivesse aqui, ó, meu braço estava completamente queimado. Porque o gelo tava na parte de cima, né? Meu braço tava queimando. E essa pra mim é a parte mais desconfortável. Eu não sei se eu preciso necessariamente de passar por esse desconforto para obter os resultados que um banho de gelo pode trazer, sabe? Por exemplo, se fosse só a imersão gelada numa temperatura muito baixa. Enfim, eu vou fazer o mergulho do macaco aqui agora, que eu não sei se é isso, mas eu vou fazer porque dessa vez eu lembrei. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Você se sente muito foda fazendo isso daqui. Eu vou sair aqui pra poder conversar com vocês um pouquinho. Deixa eu descer aqui de novo o celular como eu fiz ontem. Cara, eu não sei se tava gravando, velho, porque deu bateria baixa aqui no meu celular. Eu não sei se tava gravando. Nossa, eu espero muito que tenha gravado, porque... Nossa, eu vou ficar... Nossa... Ah, sei lá, mano. Tá, primeiro deixa eu falar sobre isso também, né? Porque, tipo assim, eu tô fazendo esses banhos gelados e o intuito era gravar a maioria deles, né? Pra que eu pudesse refletir e postar no meu canal. Só que isso meio que... Talvez... Eu não sei se tira um pouco do propósito ou me dá mais propósito. Porque se eu fazer isso, né, eu vou atrelar o banho gelado ao canal. E aí seria como se eu fosse gravar os vídeos, na verdade eu fosse só tomar banho gelado na frente de uma câmera, por exemplo. E quando eu estivesse tomando banho gelado atrás das câmeras eu não faria, por exemplo. Porém, se for pensar por outro lado, se gravar na frente das câmeras me ajuda a passar por isso, por que não fazer? Eu penso, né? Só que aí tem essa questão, né, de que se eu não tivesse a câmera, eu não faria, né? Mas enfim, deixa eu falar o que eu ia falar, cara. Quando você tá lá dentro, na verdade quando você sai, eu acho, você se sente muito foda. Você se sente muito poderoso, muito forte de estar ali dentro, de passar por aquilo ali. E é muito legal, cara. Eu acho que é justamente isso que eu acho que o Zeca Ramos já falou sobre isso também. A hora que você sai, é o melhor momento, tá ligado? A hora que você sai, você percebe tudo vindo, todas as regulações emocionais, todo o seu cérebro parece que ele tá estabilizado, sabe? Enfim, era só isso que eu gostaria de falar. E também, talvez Perdão. Nas nossas... Enquanto eu for fazer aqui, né, os banhos gelados, talvez eu sempre venha aqui, depois do banho gelado, um banho de gelo, na verdade, pra poder conversar um pouco com vocês, mesmo depois de sair do banho, né? A ideia era falar tudo o que eu tinha pra falar lá dentro, mas sempre aparecem mais coisas, né? Enfim. Eu novamente não consegui medir a temperatura da água, meu termômetro não conseguiu. Eu acho que eu comprei um termômetro errado, que não mede temperaturas muito baixas. Fui muito burro, né? Perdi 20 reais à toa, mas enfim. Ai, tô tremendo igual ontem. Vou, vou tomar banho agora, fazer um café da manhã e editar esses vídeos pra poder postar. Eu tava pensando em esses vídeos fazer uma pegada mais editadinha, assim, sabe?
cortar os vídeos certinho pra não ficar só um arquivo bruto. Colocar alguns efeitos, tava pensando em colocar a legenda também, porque eu não sei se é muito fácil de me entender falando enquanto eu tô tremendo. Então, é isso. Até a próxima, pessoal.